A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Amizade de Jesus com a família de Betânia. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 13, vamos falar sobre a amizade no contexto da família. Vamos estudar aqui uma passagem muito importante que fala do relacionamento de Jesus com uma família especial em Betânia, que é a família de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos que receberam sempre Jesus na casa deles e trataram bem Jesus, serviram a Jesus, tiveram Jesus como uma referência, não somente como uma referência espiritual, um ser superior, o Deus Todo-Poderoso, não somente nesse sentido, mas como amigo. Eles tiveram Jesus como amigo mesmo, como alguém que se relacionava com eles. Você pode falar assim, mas isso era muito fácil para eles. Jesus estava lá, fisicamente. Mas nós temos essa revelação muito mais completa. Sabemos que Jesus também está no centro da família. A gente tem que ter Jesus como amigo, ele quer ser amigo da família. Então, esta lição, ela fala de amizade de maneira geral. Então, é muito importante nós enfatizarmos a questão da amizade, da importância da amizade no nosso relacionamento com as pessoas. A gente tem que ter amigos. A família também tem que ter amizade. Dentro da família tem que ter amizade. E a família também tem que ter amizade com outras pessoas. Então, é uma lição bem ampla que fala de amizade de maneira geral, principalmente amizade com Jesus. Então a gente tem aqui um ensinamento muito profundo e também, dentro do contexto dessa família, a gente tem um relacionamento ali de 2 irmãs com Jesus, né, no caso Maria e Marta, que tem um episódio específico que vamos estudar, que se encontra em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Esse episódio é explicado aqui na lição e eu acho importante nós destacarmos nesta aula. Vale ressaltar que esta aula aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Neste vídeo, muitas vezes eu não sigo a sequência da revista. Eu explico aqui os pontos mais importantes, os tópicos mais importantes. Então, às vezes eu vou lá para o tópico 3, volto para o tópico 1, depois vou para o tópico 2. Então, assim, eu não sigo a sequência. Às vezes eu sigo, às vezes não, mas não é uma regra. E também eu procuro destacar alguns pontos. Então, se você quer uma aula que procura esse destaque em alguns pontos, esta é a aula que você deve assistir. Se você quer uma aula que eu passo por cada tópico e subtópico seguindo a sequência da revista, assista o primeiro vídeo que foi postado na segunda-feira, está aqui na descrição do vídeo, vou também disponibilizar no nosso site ebdenfoco.com, você vai acessar este vídeo aí e vai, assistir essa aula seguindo a sequência da revista. Então esse vídeo é o vídeo de destaque e eu vou destacar alguns pontos para que você possa compreender melhor esta lição. Antes de iniciar aqui o conteúdo da lição, da aula em si, eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a revista como um todo. Estamos encerrando este trimestre, então esta é a última aula, a última lição. Falamos sobre família, lições maravilhosas, muito ricas. Tratamos de vários aspectos aí dentro da família, criação de filhos, relacionamento com pais e filhos, relacionamento com a mãe, com a sogra, com o sogro. A gente falou de muita coisa que, assim, eu acredito que foi transformador nas famílias. Foi um ensino transformador. O professor do EBD, o aluno do EBD que aprendeu essa lição e aplicou na sua família, eu tenho certeza que vai ser muito mais feliz, vai ter uma vida muito mais equilibrada e um relacionamento com Cristo muito mais profundo. E agora nós vamos entrar numa nova revista que também é muito importante nós nos dedicarmos, que é essa aqui, ó, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esta é a revista que vamos estudar nos próximos 3 meses e aqui no EBD em Foco você vai encontrar todo o conteúdo desta revista aqui para te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Aqui você vai encontrar aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint, isso mesmo. Você vai ter acesso aos slides em PowerPoint completos de toda a revista aqui no ebdenfoco.com. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com, não fique de fora do conteúdo desta nova revista. Bem, vamos lá. Começando aqui a nossa aula, dentro do conteúdo da revista, tópico 1, a vida social de Jesus. Tópico 1.1, Jesus foi um ser social. O escritor da revista foi muito feliz em colocar este título, porque isso aqui enfatiza que Jesus não era aquele ser divino, etéreo, sei lá, aquela pessoa diferente, que todo mundo olhava para ele e via nele assim, um ser diferente. Não, Jesus era uma pessoa comum. Ele se relacionava com as pessoas, ele conversava, ele tinha amizade. Jesus, quando estava no seu ministério itinerário, ele não tinha casas para ficar. Tanto que um jovem falou que seguia ele para onde ele fosse. Jesus olhou e falou assim, olha, a raposa tem seus covis
Os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A raposa, aqui nessa passagem, muito provavelmente é uma referência a Herodes e a sua família. Herodes era chamado de raposa. Ele habitava naquela região e tinha onde morar. Os pássaros, muito provavelmente, uma referência aos gentios, pessoas de fora que também habitavam naquela região e tinham onde morar. Mas Jesus, que é o Filho do Homem e Filho de Deus, ou seja, o Deus encarnado, o Deus homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus vivia no ministério itinerante, ele não tinha realmente uma casa em cada cidade que ele passava. Ele dependia de amigos, ele dependia de pessoas que acolhiam ele. E esta família, no caso Lázaro, Maria e Marta, eles acolhiam Jesus. A gente não tem registro que eles eram casados, tinham filhos, mas talvez sim. Muito provavelmente eles eram casados, tinham filhos, e a casa era uma casa que já tinha várias pessoas. Não era somente eles três. A Bíblia registra somente eles três, mas é bem provável que tinha muito mais que 3 pessoas naquela casa. Era muito comum naquela época, que as pessoas realmente eram muito pobres, quando o filho casava, o homem casava, trazia a sua esposa para a casa dos pais. Então, assim, juntava numa casa 3, 4 famílias. Então essa família, mesmo sendo uma família grande, acolhia Jesus e seus discípulos. Observe que aqui tem mais de uma pessoa sendo acolhida, não era somente Jesus. E Jesus se relacionava com aquela família, tinha amizade com aquela família. Jesus era um ser humano normal, um judeu comum daquela época. O diferencial na vida de Jesus estava na maneira que ele se relacionava com as pessoas. Com certeza, ele sabia se relacionar de maneira educada, tratava bem. Jesus era diferenciado no relacionamento. Jesus ensinava sobre o reino de Deus em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Então, assim, estar perto do mestre significava aprender com ele. A gente tem aqui nessa passagem a situação em que Jesus chega lá e começa a ensinar. Uma das irmãs, no caso Maria, está ali sentada aos pés de Jesus e a outra está trabalhando, servindo, preocupada, fadigada, está assim sem dar atenção para Jesus, né, preocupada ali somente em servir. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso, mas fica bem claro aqui que Jesus era muito bem recebido, ele se relacionava muito bem com as pessoas. Aquela casa era uma casa hospedeira. Ainda dentro do tópico 1, a gente tem aqui essa questão de que eles realmente se preocupavam em servir bem os seus hóspedes. Naquela época, isso era muito comum. As pessoas viajavam, caminhavam, e quando chegava numa casa, ela deveria ser recebida. A hospitalidade naquela época era tido como algo de muito valor. E você não ser hospitaleiro significava ser uma pessoa mal educada e muitas vezes era considerado pecado. Isso, claro, naquele contexto. Hoje a gente não vai abrir a porta da casa da gente para qualquer pessoa, estamos em um outro contexto. Mas naquele contexto, ser hospitaleiro era algo que realmente era levado muito a sério. E aqui a gente tem uma família que levava isso a sério e recebia ali o próprio Salvador. Então Jesus, ele era recebido, era bem tratado, era servido, e os seus discípulos também. Então a gente vai enfatizar aqui, de início, essa questão dessa família que se abria para Jesus. Podemos até fazer uma aplicação aqui. A família, ela tem que estar de portas abertas para o Mestre. A família tem que estar sempre pronta para receber Jesus. E receber Jesus aqui significa receber os seus ensinos. Receber Jesus significa obedecer a ele. A gente tem uma família aqui que obedecia a Jesus, que se preocupava com os ensinos de Jesus, tanto que quando Lázaro morre e Jesus chega lá na casa, Marta recebe Jesus e Jesus fala assim, ó, o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela tinha uma convicção que o seu irmão Lázaro ia ressuscitar. Como que ela tinha essa convicção? Porque ela aprendeu com Jesus. Ela entendeu ali os ensinamentos de Jesus sobre a ressurreição do último dia. Ela tinha essa convicção. Só que Jesus estava falando de uma ressurreição naquele dia, né? Naquele momento.
Então, assim, é uma família que obedece a Jesus. Se você quer saber como que a sua família deve receber Jesus como amigo, comece a partir de hoje a obedecer o que Jesus ensinou. Comece a partir de hoje a confiar que Jesus está com vocês, que Jesus está no meio da família, resolvendo os problemas. Comece a orar em família, comece, sei lá, fazer um culto doméstico, ir para a igreja juntos. Procure fortalecer a amizade e obedecer o que Jesus ensinou. Eu tenho certeza que fazendo isso, você vai ter a presença de Jesus dentro da sua família como amigo, porque era assim que esta família fazia. Frutos da amizade com Jesus. Aqui entra dentro da aplicação que eu já estou fazendo, dentro do tópico 2, a presença real do Filho de Deus, desenvolvimento espiritual e serviço concreto. Então esses 3 subtópicos aqui estão dentro do tópico 2, e é aqui que eu quero falar um pouco sobre Maria e Marta, naquela situação de Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, em que uma está servindo e a outra está aos pés de Jesus ali aprendendo. Bem, aqui a gente tem, assim, 2 interpretações, pode-se dizer. Não é uma passagem muito difícil, uma passagem relativamente simples para interpretar. Eu acredito que o texto, por si só, ele já deixa bem claro ali, mas vale a pena a gente fazer uma reflexão, porque, assim, tem pessoas que pegam esse texto e condenam 100% a atitude de Marta, pelo que Jesus falou com ela. Então, Marta não deveria estar servindo em hipótese alguma, ela deveria estar aos pés de Jesus também. Eu acho que, levando para esse extremo, não é muito legal, porque vamos considerar a situação prática. Jesus está chegando com os discípulos. A passagem anterior, um pouco antes, está no contexto ali dos 70 que são enviados. Depois Jesus conta a parábola do samaritano e aí chega na casa deles. Então Jesus está com os discípulos, eles precisavam comer, eles precisavam de alguém para servir. Então, assim, dizer que Marta está errada em servir, eu acho que não é legal, não é uma boa interpretação. Outros vão espiritualizar essa passagem, vão dizer que essa passagem simplesmente está querendo dizer que tem algumas pessoas que acreditam na salvação pela graça, que é Maria, que está aos pés de Jesus, e tem pessoas que acreditam na salvação pelas obras, que é Marta. Então, Marta representa aquela pessoa que quer ser salva pelas obras, e Maria representa a pessoa que quer ser salva pela graça. Também não é nesse sentido. O objetivo de Lucas, ao registrar essa passagem aqui, esse texto, ele não estava querendo fazer esse contraste de obras e graça, não é nesse sentido. Eu acho que levar para esse lado espiritualizado, alegórico, também não é legal. Então, vamos analisar a passagem com detalhes. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então a gente tem aqui o cenário. Está ali uma sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, o ensino de Jesus. E é bem interessante que a primeira vez que Maria é citada com Jesus, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez é em João 11:32, que ela está aos pés de Jesus para chorar. E a última vez é em João 12:3, que ela está aos pés de Jesus para agradecer. Então, Maria sempre está aos pés de Jesus. Ela vai ungir os pés de Jesus ali antes da morte de Jesus. Ela está preocupada o tempo todo com Jesus. Então, a gente tem aqui uma pessoa que realmente quer estar aos pés do Mestre. Uma pessoa que está o tempo todo disposta a servir o Mestre com o Mestre, ao lado do Mestre. É isso que ela está fazendo. Ela quer estar o tempo todo com Jesus. Então, ela está aos pés de Jesus e ela deixa esse ensino para a nossa vida. Nós temos que recorrer sempre aos pés de Jesus, seja para agradecer, seja para chorar, seja para aprender. Aprenda com o Mestre, esteja com o Mestre, chore com o Mestre, busque o Mestre. Maria deixa esse ensinamento muito interessante para a nossa vida. E Marta, ela estava ali preocupada em servir Jesus. O texto diz que ela estava ocupada com muito serviço. O texto do Champlin diz que essa palavra pode ser traduzida também como distraída. Ou seja, ela estava tão focada no serviço, tão focada, que ela esqueceu até que o mestre estava ali. Ela esqueceu até que Jesus estava ensinando.
que ela poderia conciliar as duas coisas. Ela poderia servir e, ao mesmo tempo, prestar atenção no que Jesus estava fazendo e valorizar o fato da irmã dela estar aos pés de Jesus. Então, o erro dela talvez tenha sido nesse sentido. Ela focou demais no serviço para o mestre. Observe que o serviço não é qualquer serviço, é um serviço para o mestre. Mas isso deixou ela tão distraída que ela não conseguia prestar atenção no que o mestre estava ensinando. E aí ela reclamou. Ela foi falar com Jesus. Falou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Marta estava tão preocupada que ela ficou inquieta, ansiosa. E eu tirei alguns trechos aqui do comentário do Hernando Dias Lopes que eu achei bem interessante, eu vou ler alguns pedaços aqui. Ele fala assim, ó: o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Ou seja, Maria estava fazendo algo com Cristo, estava aos pés de Cristo, sempre aos pés de Jesus. Marta estava fazendo algo para Cristo. E aqui vem essa frase que eu achei bem legal. O que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Cristo. É claro que o serviço para Cristo é algo bom e maravilhoso, mas esse serviço não pode nos deixar distraídos, ocupados demais a ponto de não termos um relacionamento com Jesus. É isso que acontece muitas vezes, tanto no nosso trabalho secular quanto no trabalho da igreja. Às vezes a gente se envolve tanto no trabalho que esquece de parar para ouvir Jesus, os seus ensinos, se relacionar com Jesus, ter um relacionamento muito mais profundo com o Mestre. E eu vou ler aqui mais um trecho que ele fala assim, ó: sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. A parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. Então, assim, você tem que fazer um trabalho para Cristo, mas nunca, jamais se privar da intimidade com Ele. E saber que o seu trabalho é para Deus, é Deus que vê. Tem muitas pessoas que estão se esforçando dentro da igreja, com muitas atividades, para que todo mundo veja, para que o pastor veja, dê um tapinha nas costas, bata palma. Isso está deixando a pessoa sobrecarregada. Essa pessoa, às vezes, não tem tempo para a família, não tem tempo, enfim, para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, sobrecarrega com muito trabalho e esquece do relacionamento com o dono do trabalho. E Jesus fala para Marta que uma coisa apenas é necessário. Vou ler mais um trecho aqui para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Assentar-se aos pés de Jesus é o mais importante e a única coisa necessária. O que Marta negligenciou era o necessário. Jesus está aqui contrastando as preocupações e os estardalhaços de Marta sobre tantas coisas com uma só coisa que é realmente necessária. Morris diz que a vida tem poucas necessidades reais e, quando necessário, podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos nosso tempo. Ou seja, tem tanta coisa para nós fazermos, que a gente acha que é importante, e no final das contas, não é tão importante assim. Você consegue sobreviver sem essas coisas. Eu fico observando, muitas vezes, aquelas pessoas que trabalham muito, muito mesmo, não porque eu tenho que trabalhar, não dá atenção para a família, não vai para a igreja, aí de repente acontece um acidente. Essa pessoa tem que ficar parada ali 6 meses. E ela sobrevive tranquilo. Durante 6 meses ela tem o alimento, durante 6 meses ela tem a família perto, durante 6 meses ela tem tudo. É claro que não é assim com todo mundo, estou dando alguns exemplos específicos, tá? Porque tem famílias realmente que, se alguém se acidentar, se acontecer alguma coisa, algum problema de saúde, a família passa por muitos problemas financeiros e falta de alimento e tudo mais. Eu não estou aqui generalizando, estou dando aqui exemplos que eu já vi acontecer, de casos de pessoas que não posso parar de trabalhar, aí acontece alguma coisa, fica sem trabalhar e sobrevive do mesmo jeito. O pessoal que fala sobre produtividade, fala para empresários, fala para quem quer realmente ser produtivo, geralmente fala de uma regra chamada 80-20. Significa o seguinte, que 80% dos seus resultados vem de 20% do seu esforço.
Isso é usado também no treinamento de atletas. Muitas vezes os atletas eles focam o treinamento em uma parte específica. Não, 20% aqui desse treinamento vai me produzir 80% do meu resultado. E isso vale para muita coisa. Eu acho que nesse contexto que estamos estudando também vale aqui. E vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Será que você realmente precisa fazer tudo que você está fazendo para ter o resultado que você tem hoje na sua vida? E às vezes você fala assim, não, eu estou trabalhando com 90% do resultado, mas para isso você tem que colocar 90% de esforço. Quem sabe se você diminuir um pouco o esforço, ficar mais tranquilo, focar naquilo que é importante, o resultado vai lá para cima. Você vai ter o seu resultado. E se a gente aplicar isso no contexto mais espiritual, entra aqui a dependência de Jesus. Depender de Jesus é fundamental, porque você tem que entender que Ele está controlando tudo na sua vida. Então não adianta você se matar de trabalhar porque tem que alcançar o resultado específico e abrir mão de um relacionamento com Cristo, porque isso não vai dar em nada. Não vai. É muito melhor você diminuir a carga, ter um relacionamento com Cristo, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, procurar fazer a vontade de Deus, trabalha na medida certa, tenta trazer esse equilíbrio para a sua vida. Você vai ter o equilíbrio no trabalho, equilíbrio da vida espiritual, equilíbrio com a família, tempo para a família, e naturalmente o resultado vai vir. Naturalmente você vai conseguir pagar suas contas, porque você vai estar trabalhando com sabedoria. Então tem pessoas que sacrificam no altar do sucesso, do dinheiro, o relacionamento com a família. Não, porque eu tenho que ter muito sucesso, tenho que ter muito dinheiro, não tem relacionamento com a família. Tem que ter muito sucesso, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus. Muitas pessoas vivem assim, então a gente tem que parar às vezes e refletir sobre isso. Então, assim, o problema aqui de Marta não é que ela estava servindo o mestre e se era errado servir o mestre. Não era isso, é que ela colocou toda a energia dela naquilo. Ela colocou o foco dela ali em servir o mestre, que era um trabalho importante, mas ela esqueceu do relacionamento com o mestre. Dava para ela servir, para ela ajudar, para ela fazer, servir a mesa, servir todo mundo, e ao mesmo tempo prestar atenção no que Jesus estava falando. Ao mesmo tempo, quem sabe até usar um exemplo do serviço dela para complementar o ensino de Jesus. O mestre era especialista nisso, em usar o cotidiano, aquilo que estava acontecendo, para ilustrar os seus ensinamentos. Quem sabe, se Marta tivesse prestando atenção no ensino de Jesus, interagindo com Jesus e os discípulos, com a sua irmã, Jesus poderia usar até o serviço dela como um exemplo ali para transmitir um ensinamento prático de alguma coisa. Mas ela focou somente no serviço e ficou distraída, ou seja, não prestou atenção no que Jesus estava ensinando. E Jesus vai falar assim, olha, somente uma coisa é importante. Então a gente tem que olhar para aquilo que é importante, para aquilo que vai produzir frutos para a eternidade. Muitas coisas aqui nessa terra são passageiras, vão ficar aqui. Mas tem coisas que você faz aqui nessa terra que ficam para a eternidade. E uma delas é estar aos pés de Jesus, aprendendo. Então é isso, espero que você tenha compreendido essa exposição que eu fiz aqui dessa passagem. Eu acredito que ela serve para o tópico 2, o tópico 3, você consegue tirar aí ensinamentos para complementar aí dentro da lição. E reforçando que dentro da plataforma EBD em Foco você encontra muito conteúdo que vai te ajudar a ministrar uma aula de excelência na EBD, o slide em PowerPoint, subsídio em PDF, coisas assim que realmente vão transformar a sua vida como professor da EBD e vai transformar a vida dos seus alunos. Você está fazendo um trabalho muito importante, então você tem que se dedicar neste trabalho. E reforçando também a questão do conteúdo da próxima revista, vou publicar alguns vídeos explicando um pouco sobre essa revista. Fique atento que será postado aí no domingo, sábado à noite, enfim, a gente vai postando os vídeos aí também durante a semana, comentando a lição, falando da revista como um todo. A paz do Senhor, até a próxima aula.